Deus cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui dando continuidade às nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Damos graças a Deus porque não foi preciso parar os estudos da Escola Bíblica, e agradecemos a Deus também por estarmos conectados virtualmente, pelas redes sociais, e também espiritualmente, conectados em oração, conectados através da palavra. Então estamos conectados pela igreja, pelas mensagens que vimos recebendo e pelas mensagens que enviamos também uns para os outros. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 10 de João, sobre a lição 10 da nossa revista, essa jornada que estamos fazendo no Evangelho de João, sobre o Evangelho de João, aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. Então, antes da gente entrar nesse capítulo 10, é bom a gente entender um pouco desse contexto. Jesus estava na festa dos tabernáculos, ali ele estava ensinando, os fariseus se achegaram, começaram a perseguir Jesus, queriam pegá-lo de alguma forma para prendê-lo, para apedrejar ou matá-lo, né? Então, como vimos até na última lição, Jesus fez um milagre. Ele curou o cego de nascença, e os fariseus questionaram ele porque ele curou o cego no sábado. Eles ali não enxergaram, não tinham visão espiritual que Jesus tinha feito um milagre, que Jesus é o Messias. Eles não reconheceram Jesus como Messias, mesmo com todos os sinais, todas as obras e sobre os ensinamentos que só Jesus poderia dar. Eles não estavam com olhos espirituais, então eles não conseguiam observar isso. E também esse capítulo 10, ele é uma promessa do próprio Deus através do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Ali ele alerta aos pastores que viria buscar suas ovelhas, viria arrebanhar suas ovelhas, porque eles não estavam cuidando das ovelhas de Deus, não estavam cuidando dos escolhidos do Senhor. Então, podemos dar continuidade aqui, já entrando na lição. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas, como está relatado em João 10, 11. Jesus tinha em mente alertar e falar com os fariseus, mostrar para eles que sabia que eles não estavam ensinando bem o povo, não estavam instruindo o seu povo, não estavam cuidando das ovelhas de Deus. E também ensinando as pessoas que ouviam a voz do bom pastor, que já reconheciam Jesus como Messias. Então Jesus também estava ensinando para essas pessoas. As pessoas já estavam seguindo a Jesus, ouvindo a sua voz. E o autor, ele dá algumas características de Jesus. A primeira característica que ele dá é que o bom pastor é seguido por suas ovelhas, como está relatado em João, capítulo 10, do versículo 1 a 6. Vamos ler a palavra de Deus. Em verdade vos digo,
Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhe essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. Jesus fala que o bom pastor, ele tem autoridade para passar pela porta do aprisco. O porteiro o conhece. O porteiro ali é como se fosse um auxiliar do pastor. No dia de hoje, de repente, um seminarista. Então conhece. E quando ele passa pela porta do aprisco, ele chama as ovelhas pelo nome. Elas ouvem a sua voz e o seguem. E está falando também que as ovelhas o conhecem. Esse conhecer, ele quer dizer relacionamento, afinidade. O pastor está com aquelas ovelhas no dia a dia, cuidando delas, demonstra amor por elas. Então elas têm segurança no pastor. Elas sabem que o pastor vai trazer tudo o que elas precisam. Porque a ovelha é dependente. Sabemos que as ovelhas são míopes, elas são todas desengonçadas e precisam de um total cuidado do pastor. Ela corre risco até dela comerem alguma erva envenenada. Então, o bom pastor coloca elas no lugar certo e protege. A presença do pastor protege as ovelhas de ladrões e também dos lobos, de animais que queiram se apossar das ovelhas. O bom pastor, ele tira as ovelhas do aprisco, fica ali no pasto com ela, nas pastagens, e os lobos ficam olhando de cima. E os assaltantes também. Esses assaltantes e ladrões, Jesus estava falando o quê? Dos falsos pastores, dos próprios fariseus. Era diretamente para ele essa mensagem, que não cuidavam das ovelhas, mas eles ganhavam dinheiro em cima das ovelhas do Senhor, em cima dos servos do Senhor, quem seguiam a Deus e dos que confiavam, que já estavam confiando no Messias, que criam no Messias. Então eles não estavam fazendo as coisas corretas. Os mestres da lei não estavam dando ensinamento correto. Nós aprendemos também como a segunda característica é que o bom pastor é o provedor de suas ovelhas. Ele é o provedor, ele é a porta de acesso das ovelhas, tanto para a entrada como a saída das ovelhas no aprisco. Quando as ovelhas entram no aprisco, sente a segurança do bom pastor. Elas estão seguras no aprisco. Às vezes ele passa até a noite ali com elas para tomar conta delas, se for preciso. E na saída, quando elas saem, ele as acompanha nas pastagens e a presença dele afugenta os malfeitores. Esse pastor, o bom pastor, também é um substituto na condenação. Jesus, ele fala que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós vamos ver à frente que Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Então foi a substituição. Ele substituiu como cordeiro as ovelhas. Jesus é um mestre por excelência. Um mestre por excelência, os seus alunos, os seus discípulos o conhecem. Fica na memória. Jesus ficou na nossa memória. Ele é um mestre por excelência. E o mestre por excelência também conhece os seus discípulos. Então, Jesus é esse mestre por excelência.
também fala do versículo 7 ao 18, que Jesus viria resgatar as outras ovelhas. Ele estava falando das outras ovelhas que estavam espalhadas pelo mundo. Ele estava falando de mim e de você. Fala também sobre a segurança diligente. Jesus sabia o que ele estava fazendo ali. Era o quê? Um alinhamento que ele tinha com o Pai. Uma conversa que ele teve com o Pai. É o plano da salvação. E Jesus também tinha autoridade sobre a morte e sobre a vida. Ele teve autoridade por morrer por nós e teve autoridade para resgatar a sua vida. Então vamos ler do versículo 7 ao 18 para a gente identificar também o que acabamos de falar. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com plenitude. Ele nos garante aqui a salvação. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge, porque o empregado não se importa com as ovelhas. Esse empregado, vamos dizer que o pastor não pôde um dia tomar conta das ovelhas. Ele colocou outra pessoa para ir no seu lugar. Além, vamos dizer que um pastor auxiliar. As ovelhas não escutam a sua voz porque não tem confiança nele. Não ouve. Ele não as conhece pelo nome. Então não tem essa afinidade. Aí quando acontece qualquer perigo, esse pastor sai fora. Se for um lobo atacando, ele fica com medo e fala assim: eu não ganho para isso. Às vezes um mau empregado, ele fala isso: eu não ganho para isso. E não cumpre bem a sua tarefa. Aqui está falando desse empregado, dessa pessoa que vai ser remunerada. Ele só está interessado no dinheiro, ele não está interessado nas vidas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Jesus está falando mais uma vez sobre relacionamento, sobre a intimidade, afinidade com o bom pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando das ovelhas que estariam em outras nações. Ele estava ali falando com o povo judeu, mas ele está falando sobre as outras nações. Ele estava falando também sobre mim e sobre você. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Aqui é a questão de autoridade que Jesus tinha, essa segurança diligente. Ninguém as tira de mim, mas eu dou espontaneamente. Eu dou autoridade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Então vamos seguindo, do versículo 19 até o 21. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então esses já estavam começando a conhecer, a reconhecer a mensagem de Jesus. E outros não. Outros estavam totalmente cegos espiritualmente. E a terceira característica que o autor coloca para nós é que o bom pastor é desprezado pelas não ovelhas. É desprezado porque elas
não as conhece. Então, como está relatado aqui, do verso 22 ao 24. Transcorria a festa da dedicação, ou festa das luzes, em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava andando pelo templo do pórtico de Salomão. Os judeus então rodearam e lhe perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Então, eles estavam questionando, questionando Jesus, querendo colocar cada vez mais ele para falar que ele era o Messias. Mas Jesus não falou isso publicamente. Jesus, ele tinha um controle emocional sobre tudo. Então, Jesus respondeu para eles. Eles desprezavam, eles não conheciam a voz do bom pastor. Quando a ovelha, no aprisco, chega um pastor que é estranho a ela vai desprezar, porque não conhece a voz do pastor. Ela só reconhece a voz do pastor. Esses aqui desprezaram a voz de Jesus, o que Jesus falava, porque não tinham parte com ele. Estavam cegos espiritualmente, ficaram irados. Não tinha vivência com Jesus, porque as ovelhas de Jesus são dóceis. Então a ira, essa revolta, não pertencem às ovelhas de Jesus. Então entramos agora na quarta característica do bom pastor. O bom pastor é protetor de suas ovelhas, como está relatado do verso 25 a 30. Do verso 25 a 30. Por segurança, as ovelhas ouvem o bom pastor e seguem. E elas também, com isso, ouvindo a voz, seguindo, conhecendo ele, elas têm a garantia da vida eterna. Jesus fala que não perecerão, estão seguras em suas mãos. Então vamos ler a palavra de Deus. Verso 25 a 30. Jesus lhe respondeu: Eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrancarão da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Aí Jesus fala, o bom pastor fala: Eu e o meu Pai somos um. Quando falou isso, os judeus, os fariseus, ficaram mais irados ainda. E então entramos aqui na quinta característica que o autor coloca para nós. Jesus é o Messias prometido para as ovelhas. Vamos ver o verso 31 a 38. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhe disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai, dos sinais, dos milagres que Jesus já tinha realizado. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: Não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmias, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus estava falando sobre Salmos 82, quando ali fala que os juízes eram como deuses. Então a palavra de Deus não pode ser anulada. Jesus sempre usou a própria palavra de Deus para se proteger, para contestar
os fariseus. Então a Bíblia, a palavra de Deus, confirma que Jesus é o Messias. Como podemos ver em João 20:31, próprio Ezequiel 34 e os Salmos 82. Também temos a certeza que Jesus é o Messias através dos milagres que só ele podia fazer. Só uma obra de Deus, só por Deus, só o próprio Deus poderia fazer esse milagre. Então Jesus era o Messias por conta desses milagres que ele realizava. E também pela mensagem de João Batista. João Batista apresentou aos judeus o Messias, como está escrito em João 1:29, como conhecemos bem. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E também como está escrito em João 3:29-36, a confirmação que era o Messias. A conclusão que podemos ter disso, irmãos, é o seguinte: como ovelhas do bom pastor, precisamos estar atentos à sua voz. Precisamos buscar mais relacionamento com Jesus Cristo. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos orar mais, fazer uma reflexão também, refletir como que está a nossa caminhada como cristão. Somos identificados como o quê? Boas ovelhas? Como não ovelhas? Como ovelhas ou como bodes? Nós aprendemos também que as ovelhas são animais dóceis. Elas ouvem a voz do bom pastor. São dependentes dele. O próprio Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. O bode é um animal arredio. É um animal difícil de ser domesticado. Bode gosta de ficar nas alturas. Ovelha, ela gosta de ficar na passagem. Gosta de ficar no vale. Então, essa é a diferença. Então, é uma coisa para a gente poder refletir a respeito. E com essa conclusão, nós terminamos essa lição de hoje. Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus é o nosso bom pastor. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Amém. Deus,